Quando a pessoa coloca um aparelho auditivo depois de ficar algum tempo sem ouvir, ela começa a ouvir bem imediatamente? É a mesma coisa como eu chegar e dizer: você entende chinês? A pessoa vai dizer: não, eu não entendo chinês. Mas se eu falar chinês com você, você vai ouvir. Sim, eu vou ouvir. Então, ouve, mas não me entende. Por que isso acontece? Porque o som, quando entra no cérebro, ele tem que ser colocado ao lado de um som que a gente já ouviu, e com isso a gente identifica o que a gente está ouvindo. Como é que você sabe que um cachorro está latindo? Porque você já ouviu um cachorro latindo, e quando você ouve o cachorro latir, você identifica: opa, isso aí é um cachorro latindo. Essa questão da identificação do som é uma coisa que a gente vai perdendo quando a gente fica em privação auditiva durante muito tempo. Sendo uma pessoa idosa, isso se torna mais difícil. Tem gente que, quando coloca o aparelho auditivo, consegue logo depois revitalizar esses centros neurológicos do cérebro e começar aí sim a entender de novo o que está sendo ouvido. Mas pessoas que ficaram algum tempo sem ouvir e que já não têm mais aquela plasticidade neurológica, aquela facilidade de se adaptar, elas podem colocar o aparelho e sentirem dificuldade no entendimento dos sons que estão chegando ao cérebro. Então, essa é uma das grandes razões, por exemplo, que os programas de distribuição do aparelho, dos aparelhos auditivos do SUS, eles terminam mal, com os aparelhos jogados na gaveta, como se diz. Em outras palavras, aparelhos caros que foram doados a ele e que ele não está fazendo mais uso. O que a gente faz com essas pessoas com dificuldade? Essas pessoas que colocamos o aparelho e que não estão usufruindo do aparelho porque ele acha que esse aparelho não está ajudando, essas pessoas elas vão ter de fazer uma espécie de ginástica especial para voltar a entender de novo. E existem fatores que, do ponto de vista médico, eles podem ocasionar uma certa dificuldade para isso. Por exemplo, uma pessoa que tem zumbido, uma pessoa que toma 10, 12, 14 medicações por dia, uma pessoa que tem distúrbios do sono, uma pessoa que tem dificuldade de equilíbrio. Tudo isso são fatores que podem levar a uma dificuldade de voltar a se concentrar no som que está recebendo. Uma pessoa que está com depressão, que está com muita ansiedade, ela vai processar menos. Do ponto de vista médico, esses fatores que podem interferir nessa fase neurológica, nessa fase cerebral do som, elas têm que ser tratadas dessa sua dificuldade por um médico otorrino. E depois serem reabilitados, fazerem exercícios de ouvir outra vez com uma fonoaudióloga. Nós, na nossa clínica, nós temos um programa de reabilitação auditiva para essas pessoas que têm dificuldade com o seu aparelho auditivo, que têm o aparelho auditivo e que não estão mais usando, ou que acabaram de colocar o aparelho auditivo, mas estão com dificuldade de se adaptar a ele. Essas pessoas precisam exatamente desse programa que eu estou falando e que nós oferecemos na clínica. O médico atendendo a essas dificuldades que eu citei e a fonoaudióloga exercitando o paciente na reeducação do ouvido, no reouvir que nós temos que ter. Não percam essa oportunidade de ir atrás disso, porque ouvir bem é uma questão de se manter jovem. E se manter jovem, a gente tem de se manter até o último dia das nossas vidas. Deixem para demenciar depois de mortos, não é verdade? É uma estratégia muito boa.